Eu gostaria de chamar aqui, agora nesse momento, a avó da Larissa. Pedindo para que ela ore pela neta, né? Que vai trazer a mensagem. A Larissa, um dia, assim, ela veio para poder estudar, e ali, gente, que lindo ela falar desse amor de Jesus. E eu falei, Larissa, Jesus quer falar através de você. Aí ela, ai, tia, eu não sei. Eu falei, sinta esse Jesus. Que Jesus continue falando no teu coração. Bom dia, igreja. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua majestosa presença, Senhor. Primeiramente, queremos te agradecer, meu Deus, pela noite que passamos, meu Pai. E o Senhor nos permitir mais um dia de vida, Senhor, na Tua presença. Pai, nesse momento eu quero colocar, meu Deus, essas meninas nas Tuas mãos. Senhor, que Tu possa, Deus, guiar o passo dessas meninas, ó Deus. Por onde ela passar, meu Deus, que elas sejam luz brilhando em meio às trevas, Senhor. Tu venha guardar, meu Deus, os passos dessas meninas nos estudos, aonde quer que elas forem, meu Deus, que elas sejam luz. Pai, nesse momento eu quero colocar a Larissa nas Tuas mãos, meu Pai. Senhor, Tu tem visto, meu Deus, o esforço desta menina, meu Pai. Senhor Jesus, Tu colocaste, Senhor, eu posso colocar palavras no coração da Larissa. Que ela não venha falar de si mesmo, mas que ela possa falar inspirado pelo Senhor. Deus amado, toma, Senhor, a Larissa nas Tuas mãos, Senhor. Deus, nós temos visto, meu Deus, esta menina, Pai. Senhor, seja com a Larissa, meu Deus, em tudo, meu Pai. Não somente a Larissa, mas esse grupo dessas mensageiras, meu Pai. Toma, Senhor, a vida dessas meninas nas Tuas mãos. Senhor Jesus, dá, Senhor, palavra a Larissa, Pai. Que ela não venha falar de si, mas que fale inspirado pelo Senhor. É que eu te peço e te agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Bom dia, amada igreja. Gente, acho que está muito fraco. Acho que pode ser um pouquinho mais forte. Acho que pode. Vou falar de novo. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Bom dia. Agora sim, bom dia. E não sei se alguém percebeu, né? Minha Bíblia não. Obrigada. Gente, eu orei tanto para essa Bíblia chegar antes da mensagem. E falei, ai, Jesus, por favor. E chegou, graças a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui à frente. E foi muito engraçado quando a tia Dani me chamou para pregar. Eu sabia como era esse dia chegar, né? Inclusive, todas as mensageiras, né? Um dia vai chegar a vez de vocês também. Não fiquem nervosas, porque é uma oportunidade a gente falar do amor de Jesus. E quando a tia Dani me chamou, eu fiquei, o quê? Eu? E ela, você? E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei, mãe, a tia Dani me chamou para pregar. E ela, e você vai, né? Aí eu, mulher, contigo? E nisso, ela virou para mim e disse, filha, se não agora, quando? Então, o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi me acalmando, oraram por mim, muito obrigada por isso. E eu queria começar perguntando aos irmãos, o que é uma marca? Quando olhamos para algo que tem uma marca conhecida, conseguimos identificar de onde veio. Pode ser uma blusa, pode ser um tênis. E uma marca, quando ela se torna conhecida, quando ela se torna grande, a gente logo associa ela aos outros produtos. Um exemplo seria a marca chiclete. Muitos acham que o nome do produto é chiclete, mas, na verdade, é goma de mascar. Mas a marca chiclete se tornou tão famosa que a gente logo associa todas as gomas de mascar com chiclete. Outro exemplo seria a marca Bombril. O correto seria palha de aço. Mas todo mundo fala Bombril. Qualquer palha de aço é Bombril. Porque já se tornou algo conhecido.
E uma marca, irmãos, ela revela uma identidade. E hoje eu quero fazer uma pergunta. Porque assim como essas marcas, nós também temos marcas. Todos nós temos. Sejam boas, sejam ruins. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas conseguem identificar que pertencemos a Cristo? Que temos a marca de Cristo? A marca de Cristo não é algo que carregamos apenas no nome ou nas palavras que falamos, mas algo que aparece através da nossa vida, das nossas atitudes e da forma como representamos Jesus. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas 2:20. Eu vou ler somente a parte A do versículo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Os irmãos podem assentar. Com base nesse versículo, podemos ver que a marca de Cristo começa com uma transformação. Em Gálatas 2:20, Paulo não disse apenas que conhecia Cristo. Paulo disse: Cristo vive em mim. Ter Cristo não é apenas frequentar uma igreja ou conhecer histórias da Bíblia. É permitir que Jesus transforme quem somos. E muitas das vezes, deixar Cristo transformar quem somos é difícil. Nós oramos, eu não sei vocês, mas eu acredito que a grande maioria. Quantas vezes nós não oramos, Senhor, mexe em tudo na minha vida, menos nessa aqui, menos nesse pedacinho aqui. Senhor, mude a minha vida, mas ainda não muda isso aqui não, que eu ainda não consigo largar essa parte. E quando Cristo vive em nós, ele começa a mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa maneira de falar e nossa forma de tratar as pessoas. E Cristo mudou meus pensamentos. Sabe, irmãos, muitas das vezes eu tentava me encaixar por ser diferente. Muitas das vezes, quando você é cristão, o mundo te dá ofertas e hoje em dia normalizaram tantas coisas que você parece que é o errado, né? A gente começa a achar que nós somos errados. E uma vez eu tentei me encaixar. Eu estava em casa e eu estava sozinha. E eu disse, Deus, eu estou cansada. Eu estou cansada de sempre ser a certa. Porque já disseram isso para mim. Você faz isso porque você quer se aparecer. Você faz isso para ser a certinha. Mas não. Eu falei, Deus, eu estou cansada de parecer que eu quero me aparecer, de ser a errada. E eu decidi ser rebelde. Eu tentei ser rebelde. Minha mãe já está rindo porque ela conhece essa história. E eu cansei, eu falei, eu vou ser rebelde. Irmãos, eu fui até a geladeira. Eu peguei uma garrafa de água. E eu não peguei copo. Eu bebi direto da garrafa. Eu tô falando sério. Isso para mim foi uma grande rebeldia. E eu peguei meu ursinho de pelúcia, fui para a sala e vi televisão até tarde. Nesse dia, para mim, foi o auge. E depois eu ainda pedi perdão a Deus. Poxa, Deus, desculpa. Extrapolei. Desculpa. E aí eu lembro que no dia seguinte eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu fui rebelde. Ah, e sabe por que eu peguei a garrafa de água? Porque eu sabia que minha mãe não ia poder beber, porque ela já estava na metade.
nem coragem de abrir uma outra eu tive. Então, eu falei, mãe, ontem eu fui muito rebelde. E ela, o que você fez? E eu contei essa história a ela e ela me olhou assim. Falou, nossa, que isso? Falou, nossa, filha, não vou mais poder te deixar sozinha em casa. O que será das nossas garrafas de água depois disso? Mas que bom que eu não tive coragem de fazer algo. A minha mente estava, vamos sair. Meus pais nem estão em casa. E eu fiquei, gente, eu vou sair para onde? Um frio desse. Eu podendo ficar em casa, alguém, sei lá, passa, me vê na rua, me leva para algum lugar. Meus pais nem sabem. Acham que eu estou em casa e eu sei lá onde eu estou. Então, a vocês, mensageiras, não tentem se encaixar. Sejam apenas vocês. As certinhas. As que querem se aparecer. Porque nós, mensageiras, carregamos a luz de Cristo. Então, Cristo muda nossos pensamentos. E também as nossas atitudes. E Cristo também muda a nossa maneira de falar. Sabe, irmãos, contando aqui um pedaço da minha história, uma marca que eu ainda carrego, Cristo mudou minha maneira de falar. Por um longo período da minha vida, eu sofri com a ausência paterna. E eu ficava... Criança, né? Criança sempre se culpa, sempre se pergunta o porquê. Então, eu me perguntava, será que sou eu? Será que eu fiz alguma coisa errada? E eu fui aquela criança que chegava Dia dos Pais e quem ia nas apresentações era o meu avô. Eu só não me sentia tão mal assim porque tinha uma amiga minha que quem ia também era o avô dela. Porém, uma vez eu cheguei a ela e disse, nossa, seu avô também vem, porque os nossos avós se conheciam, conversavam. E ela me explicou o porquê. Ela disse, é porque meu pai mora longe. Então, quem vem é o meu avô. E, na hora, eu falei, tá, mas eu me senti mal. Porque eu sabia que não era falta de dinheiro para chegar até a escola, não era distância. Eu não tenho mágoa nenhuma do meu pai. Não guardo mágoa, não guardo rancor. E eu sei que o meu pai me ama da forma dele, mas ele me ama. E por um bom tempo eu carreguei essa marca comigo. Mas Deus é tão bom que Ele supriu as minhas necessidades e as minhas faltas. Eu tive meu avô, eu tive meu tio. Eu cresci num lar cristão, então o Senhor supriu todas as minhas faltas. Eu tinha figuras que me davam esse amor que eu não tinha. Porque meu pai não sabia como chegar. Então, ele sempre foi muito distante e me amava do jeito dele. E por mais que eu achasse que não, eu tinha essas figuras à minha volta. Não precisa chorar não, Tati. Eu estou vendo aqui, você está segurando, que eu sei. Eu também estou. E eu orava a Deus, pedindo... Mas o Senhor ele não responde, né? Às vezes a gente acha que Deus não responde porque Ele não respondeu do jeito que a gente queria. Porque, para mim, Ele ia aparecer ali na minha frente. Sendo que o meu avô sempre estava ali. Sempre esteve ali. Então, Cristo supre as nossas necessidades.
Eu não sei a marca que você carrega nessa manhã. Talvez não seja uma marca de uma ausência paterna. Talvez seja de uma ausência materna. Talvez seja uma marca de abandono. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o Senhor sabe. E o que eu posso dizer é: Cristo supre as nossas necessidades, independente de qual seja. Então, e também me deu Cleitinho, né? Desculpa, Cleitinho entrou na minha vida. Ele trabalhou comigo muitas coisas e ele dizia para mim: filha, eu sei que por mais que agora eu seja o seu pai, por mais que agora eu esteja aqui tentando cobrir todas as necessidades, todas as faltas que você teve, todas as marcas, todas as feridas, eu sei que você ficou um bom tempo com isso, carregando essa marca. E por mais que eu tente tampar todas elas, eu sei que vai ter alguma. E quando eu ficava mal, cabisbaixa, com alguma coisa em relação ao meu pai, sem perceber, eu descontava nas figuras masculinas que tinham à minha volta. E eu não percebia. Mas foi algo que o Senhor foi trabalhando em mim. Então, Cristo muda a nossa maneira de falar. Nossa forma de tratar as pessoas. E ontem eu fui entregar esse sermão ao Senhor. Eu fui ao monte e entreguei ele a Deus, né? A quem ele pertence. E o Senhor me deu uma música. Quando eu estava nessa parte, eu falei: Deus, eu não sei quantas pessoas precisam ouvir isso, porque talvez você passe por isso. Talvez você tenha a sua marca, como eu já havia dito antes. E o Senhor me deu aquela música que diz: Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. E justamente esse pedaço ficou ecoando ao meu coração. E eu resolvi contar essa história, que há muitos anos atrás me doía. Eu não gostava de falar sobre, mas hoje eu sou uma pessoa curada por Jesus. Então, eu creio que muitas pessoas que sofrem com essas dores, com as suas marcas, o Senhor vai mudar. O Senhor vai te ajudar com a sua marca, independente de qual for. A marca de Cristo aparece quando a nossa vida começa a parecer com a dele. E a marca de Cristo, ela é vista de várias formas. E uma delas é o amor. Em João 13:35, diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus disse que uma das maiores marcas dos seus discípulos seria o amor. Não é apenas falar que somos cristãos, mas demonstrar Cristo através das nossas atitudes. Às vezes é difícil a gente chamar o nosso próximo. E mostrar Cristo através das nossas atitudes. Como assim? Como as meninas cantaram mais cedo, um cristão ele é exemplo mesmo sem querer. E eu me recordo de uma vez onde eu ia a uma festa. E toda menina sabe que chega a fase dos 15, né? Então são várias festas de 15 anos, uma atrás da outra. Em um final de semana é um, no outro final de semana já é outra. E nesse dia em específico da festa, sabe aquele dia que parece que tudo acontece? Tudo acontece para te provar, para testar se você está na graça. E nesse dia tinham acontecido várias coisas.
E a minha mãe chegou em casa, e minha mãe chegamos em casa, voltando do serviço dela. Minha mãe disse, eu vou orar. Eu vou orar, porque a melhor coisa que um cristão pode fazer nessa situação é orar. E eu disse, mãe, eu também vou. Porque eu tenho certeza que quando eu chegar na festa, eu também vou ser testada. E chegando na festa... Irmãos, a festa começava às 10 horas. Eu doida para estar na minha cama, como boa jovem senhora que eu sou. E a minha mãe disse, que horas que você vai voltar? Que eu sei que você é velha, né? Você não vai querer ficar lá muito tempo. Eu disse, mãe, vamos ver até onde eu aguento, né? E a festa foi linda, valsa. Deus, parabéns. Comemos, conversamos. E chegou a hora da pista de dança. E um clima tão bonito que estava de valsa, aquela coisa calma, desceu totalmente. Os graves altíssimos. Aquele tute, tute, tute. E eu, Jesus, que isso? E todos os adolescentes foram para a pista de dança e aquela coisa. E eu fiquei. Ficou eu e mais um amigo meu, que também é cristão, ali do lado de fora, observando. E o povo indo até o chão, eu com meu pedaço de bolo, falando, Jesus, eu quero ir para casa. E nisso o meu amigo vira e fala, fulana não era crente? Ela não era da igreja? E quando eu olho, estão tudo, né? Enfim, dançando na pista. E eu falei, acontece. E na mesma hora eu ali, né, em choque, não é o meu ambiente. E eu, por um longo período da minha vida, eu ficava, por que nós somos diferentes? Por que todos os adolescentes são assim? Por que eles não podem simplesmente ir à igreja, adorar a Cristo, ouvir esse tipo de música? E eu mandei um pequeno vídeo para minha mãe e disse, mãe, vem me buscar. Estão me expulsando da festa. Esse lugar já não me cabe mais. E foi difícil. Eu não vou dizer que eu não queria estar lá também, participando. Dançando com minhas amigas. Até porque a Bíblia diz que tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. E a minha mãe foi me buscar e ela, gente, essa música está vindo daqui, a música alta. E eu disse, pois é, mãe. Pelo menos eu trouxe bolo para casa. E eu cheguei assim e fui dormir. Então, a vida do jovem cristão é difícil. Mas, como eu já havia dito antes, não tentem se encaixar para agradar essas pessoas. Muitos viraram para mim e disseram, Larissa, vai viver. E eu disse, mas eu já estou vivendo. Eu estou curtindo do meu jeito. E eu não estava ali para parecer a certinha, querendo me aparecer. Em nenhum momento eu fui lá apontar o dedo a elas, dizendo, por que você está fazendo isso? Que coisa feia. Não. Simplesmente comi meu bolo e fui para casa. E amar quando é fácil é simples. Um exemplo. É muito fácil dizer que o tio Alex ama a Regiane. Eu acho que todos sabem disso. Mas é muito difícil eu dizer que eu amo vidas e almas perdidas. Almas que eu ainda nem conheço. Assim como fez o pastor Marcos e a Thalita, que foram ao sertão amar vidas, marcar vidas com a vida deles. Vidas que eles ainda nem conheciam, nem sabiam o que iam encontrar quando chegassem lá. Tiveram que largar tudo, mudar a rotina. Mas eles sabiam que eles tinham uma marca.
marca de Cristo e precisavam dar ela a outras pessoas. E amar quando é difícil revela quem realmente governa o nosso coração. A marca de Cristo aparece quando perdoamos, quando ajudamos, quando temos compaixão e quando escolhemos agir como Jesus agiria. Uma pergunta que eu gosto muito de me fazer é: o que Jesus faria diante dessa situação? Eu peguei esse hábito de todas as vezes em que eu me encontrava em situações difíceis, no ambiente escolar, com meus amigos, eu me perguntava: o que Cristo faria nessa situação? E outro ambiente que a marca de Cristo aparece é no nosso testemunho. Em Mateus 5,16, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Muitas vezes, antes das pessoas ouvirem sobre Jesus através da nossa boca, elas vão observar Jesus através da nossa vida. Agora vocês imaginam se eu estivesse naquela festa, dançando, como aqueles adolescentes estavam dançando. Nós, jovens cristãos, temos muito disso, né? O famoso ficar de exemplo. Eu tenho certeza, irmãos, que se chegasse a minha vez, no dia seguinte estaria lá. Mensageira do rei estava dançando na festa até o chão. E nós precisamos ter a marca de Cristo. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E uma vez eu estava com a minha mãe num posto. Ela saiu do seu trabalho. Para quem não sabe, minha mãe trabalha com banho e tosa. Inclusive, quem quiser marcar depois, pega o cartãozinho. E minha mãe estava de uniforme. Não havia bíblias no carro, não havia louvor tocando. Apenas pelos de cachorro e caixinhas de transporte. E aquele homem vira para nós e diz: a senhora é cristã? Na mesma hora, minha mãe olhou assim, né, para suas roupas e disse: sou. Ele: eu percebi, a senhora tem um brilho diferente. Porque nós cristãos temos a marca de Cristo, precisamos carregá-la. E os meus avós costumam dizer muito, né, que antigamente era fácil identificar um cristão. Um cristão era aquele que andava com a Bíblia debaixo do braço, que usava uma saia até o pé, um coque. Os irmãos só andavam na beca. E quando eles passavam, as pessoas percebiam e respeitavam. As crianças estavam jogando bola. Não, deixa ele passar. Desculpa, viu, tia? Alguém xingava. Não, que isso? Olha o pastor aqui, olha a irmã aqui passando. Algo que não acontece mais hoje em dia. Na minha escola, eu fui pega de surpresa com uma amiga minha que chegou para mim. Nós estávamos evangelizando ela, eu e mais uma amiga minha da minha sala, né, cristã. E ela disse para mim: quando a sua religião virou essa bagunça? E eu fiquei em choque. Eu fiquei: como assim? Porque antes ela estava contando para nós uma experiência que ela teve, onde ela viu uma história, né, de um homem que se dizia cristão. Porque muitas pessoas querem carregar essa marca, mas não agem como deveriam agir quando se carrega ela. E esse homem disse coisas que não cabia ele dizer, ainda mais como um pastor, um homem cristão que carrega a marca de Cristo. E ela, comparando essas pessoas conosco, ela via que não estava se encaixando. O modo em que eu e minha amiga conversávamos com ela, agíamos como uma pessoa que carrega a marca de Cristo. E tantas pessoas que se dizem cristãos, que dizem que carregam essa marca, não estavam carregando e não estavam mostrando que carregavam. Então, ela me perguntou: por que tantas pessoas se dizem
cristãs e não agem como tal. Quando virou essa bagunça? Quando se tornou essa bagunça? Quando normalizaram isso? E na mesma hora isso ficou em mim, ainda fica há muito tempo. Porque se ela, irmãos, que é uma menina que não é cristã, se incomodou, por que nós não nos incomodamos? Por que nós também não temos essa preocupação dentro de nós? É assim que as pessoas estão nos enxergando? É assim que as pessoas têm visto essa marca? É essa marca que estamos deixando? E em 2 Reis, no capítulo 4, encontramos a história da mulher sunamita e do profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando Eliseu passava por ali, aquela mulher percebeu algo diferente nele e disse: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu não precisou dizer nada. A Bíblia diz que Eliseu simplesmente passava como ele sempre passava. Ela reconheceu que havia algo de Deus na vida dele. Ela não reconheceu Eliseu por um discurso, mas pelo testemunho dele. A presença de Deus era uma marca que podia ser vista. E isso nos leva a mais uma reflexão. Será que as pessoas conseguem perceber Cristo em nós? Será que através das nossas atitudes alguém consegue dizer: existe algo diferente nessa pessoa? Que marca estamos deixando? A nossa vida está deixando uma marca nas pessoas. E a pergunta não é apenas: as pessoas sabem que eu sou cristão, mas sim as pessoas conseguem ver Cristo em mim. Que a nossa vida seja uma carta aberta para as pessoas. Assim, encerrando, eu queria deixar o versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, do 2 ao 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta. Amém. Continuando. Mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Que a marca que carregamos seja a presença de Jesus em nós. Amém.